Apesar de bancar Fernando Diniz, teve dirigente do São Paulo que recentemente entrou em contato com Diego Aguirre e no vídeo de hoje do canal do Nicola te dou todos os detalhes sobre essa história. Quero falar também sobre Sven-Göran Eriksson, técnico sueco que deu entrevista ao canal do Nicola no último sábado. Ele foi oferecido nas últimas horas ao Corinthians. Informações importantes sobre o Benfica, que acaba de receber um caminhão de dinheiro e pode fazer uma última investida em relação a Bruno Henrique e Gerson. Para fechar, todas as notícias que vêm da Europa no último dia de janelas de transferências, tem negociação pra caramba pra te contar. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de contar as informações que eu prometi agora há pouco, queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de dar um like, se inscreve no canal, bem simples, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e vire membro do canal do Nicola e passa a ter direito a uma série de vantagens, como por exemplo receber informações via WhatsApp em primeira mão, além de participar do bolão e da liga exclusiva do Cartola FC, as duas dando bastante prêmio. Bora começar o vídeo te falando sobre a janela extremamente agitada no futebol europeu. Termina nessa segunda-feira a janela de transferências em vários países importantes no que diz respeito a contratações. Ou seja, se Barcelona, Bayern de Munique, Chelsea e companhia não contratarem até essa segunda-feira, vão ter de esperar até a próxima janela, somente do ano que vem. E várias coisas já aconteceram ao longo do final de semana. Queria te dar uma atualizada para você que andou um pouquinho ausente. Começar contando sobre o Manchester United, que deve anunciar nessa segunda-feira duas contratações importantes. Edson Cavani, atacante de 33 anos de idade, uruguaio, livre no mercado desde junho, quando seu contrato com o PSG terminou. Ele já passou por exames médicos nesse domingo e faltam pequenos detalhes burocráticos para que seja anunciado o contrato de um ano prorrogável por mais um ano. Manchester United também está fechando a contratação do lateral esquerdo Alex Telles, que pertence ao Porto e é jogador da seleção brasileira. Está sendo comprado junto ao Porto por 15 milhões de euros, mais 5 milhões de euros de bônus. Você pode estar se perguntando, pô, mas não é muito pouco? É que o contrato do Alex Telles terminava na metade do ano que vem, ou seja, se o Porto não vendesse agora a partir de janeiro, o Alex Telles já poderia assinar um pré-contrato para deixar o clube de graça no fim do vínculo, ou seja, na metade do ano que vem. Tem informação importante também sobre Moise Kean, atacante italiano, ele tem só 20 anos de idade, está indo por empréstimo do Everton para o PSG, vai ser companheiro de ataque de Neymar e Mbappé. É legal te contar que no Everton ele não foi muito bem, 31 jogos, 2 gols marcados, já havia passado pela Juventus, já havia passado também por outros clubes do futebol italiano, empréstimo sem obrigação de compra, empréstimo por uma temporada. Sérgio Rico, goleiro, e Florenzi, lateral direito, também haviam sido reforços anunciados recentemente pelo PSG. Para não perder o embalo, quero te falar sobre Danilo Pereira, volante do Porto, que também pode ser contratado ainda nessa segunda-feira como reforço do PSG. Bora falar agora sobre Douglas Costa, que será anunciado a qualquer momento como novo reforço do Bayern de Munique, ou seja, uma volta para a velha casa dele. Ele se mudou para a Juventus da Itália em 2017, mas foi no time alemão entre 2015 e 2016 que ele viveu seus melhores tempos no futebol europeu. Vai jogar por empréstimo de uma temporada no futebol alemão. Atacante de 30 anos de idade, como eu já disse, ótimo momento entre 2015 e 2017, e pro lugar dele na Juventus, a tentativa é da contratação do Federico Chaves, jogador que pertence à Fiorentina, contrato de empréstimo por 2 temporadas, 2 milhões de euros por empréstimo no primeiro ano, 8 milhões de euros por empréstimo no segundo ano. Esse negócio ainda não está fechado, deve ser sacramentado nessa segunda-feira. Por último, mas não menos importante, o Memphis Depay, atacante, está muito perto de virar jogador do Barcelona, vai ser reforço talvez para o lugar do Luis Suárez, que já virou jogador do Atlético de Madrid. O Juninho Pernambucano, que é o diretor esportivo do Lyon, confirmou negociações bastante avançadas entre o Lyon e o Barcelona para que o Memphis Depay seja reforço. Ao longo da segunda-feira prometo voltar com mais um vídeo para te dar uma nova atualizada sobre os últimos reforços e as movimentações no futebol europeu. Atenção, torcedor do Flamengo, segunda-feira importante para o futuro de Gerson e Bruno Henrique. Sim, o fantasma relacionado ao Benfica vive seus últimos capítulos. Encerra-se nessa segunda-feira a possibilidade de o Gerson e o Bruno Henrique irem ou não para o Benfica. História bem antiga, desde que o Jorge Jesus se mudou do Flamengo para o Benfica, essa história vem sendo debatida e discutida especialmente na imprensa europeia e na imprensa portuguesa. A grande novidade é que o Benfica conseguiu nos últimos dias duas movimentações importantes.
vendeu o Rúben Dias para o Manchester City, num negócio que rendeu ao clube 53 milhões de euros. Já estou descontando os 15 milhões de euros que o Benfica vai pagar para a contratação do Otamendi. O negócio foi casado em 68 milhões de euros, mas como o Otamendi foi avaliado em 15 milhões de euros, vão sobrar para o Benfica 53 milhões de euros, que equivalem a bastante dinheiro. Tem mais 3 milhões de euros pelo empréstimo do Carlos Vinícius, que vai ficar por uma temporada no Tottenham, ou seja, 53 milhões de euros que entraram pelo Rúben Dias, mais 3 milhões de euros pelo Carlos Vinícius, e o Benfica tem nesse momento 373 milhões de reais. O Jorge Jesus espera que nesse último dia de janela de transferências no Benfica, o clube consiga a contratação de um zagueiro, além do Gerson e do Bruno Henrique. Dinheiro nesse momento não falta, resta saber se o Flamengo vai ceder. Os dirigentes rubro-negros têm dito desde o início que só topam vender o Gerson e o Bruno Henrique pelo valor da multa rescisória, que é superior a esses 373 milhões de reais. Só para completar, vale a lembrança de que o Rúben Dias ainda pode valer mais 3 milhões de euros em bônus para o Benfica, enquanto Carlos Vinícius, caso seja comprado pelo Tottenham, vai garantir 45 milhões de euros, muita grana envolvida, e o Benfica com caixa cheio. Para fechar o giro de notícias que envolvem o último dia de janela de transferências, tem 2 jogadores brasileiros que também podem ser envolvidos. Lucas Veríssimo, zagueiro que pertence ao Santos e tem várias propostas, além do PP, que é um velho sonho do Porto. Estou contando para você nos últimos dias sobre o interesse do clube português. Ao que parece, Porto e Grêmio se acertaram nas últimas horas em relação ao valor de 15 milhões de euros. Porto promete uma grana agora e o pagamento do restante em algumas prestações. O que pega nesse exato momento é quando o PP seria entregue. O Grêmio tem batido na tecla de que só quer liberar o PP em janeiro, até porque entende que ele vai ser extremamente importante ao longo do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da América e da Copa do Brasil. Porto faz toda a pressão do mundo para que o PP seja negociado ainda nessa segunda-feira e possa virar reforço do time de Sérgio Conceição já para as próximas rodadas. A gente precisa ter uma definição dessa história ao longo dessa segunda-feira, assim como o caso do Lucas Veríssimo, zagueiro do Santos, que tem uma nova proposta, um novo interessado. É justamente o Porto que decidiu ir às compras. E esse interesse do Porto foi confirmado pelo próprio empresário dele, o Paulo Pitombeira, com quem conversei na madrugada desse domingo para segunda-feira. O Braga e o Olympiacos tentavam convencer o Santos desde a última sexta-feira a fazer negócio pelo Lucas Veríssimo, propostas baixas na casa dos 5 milhões de euros. O Porto acena com um valor um pouco maior e a tendência é que o martelo seja batido nessa segunda-feira. O Santos tem toda a pressa do mundo para vender o Lucas Veríssimo, para conseguir dinheiro para resolver suas pendências com a FIFA. São 26 milhões e 200 mil reais que o Peixe deve ao Hamburgo da Alemanha pelo Kleber Reis, mais 19 milhões e 900 mil ao Huachipato do Chile pela compra do Soteldo e 5 milhões e 800 mil reais referentes à compra também não paga ao Atlético Nacional pelo zagueiro Felipe Aguilar. Essas são as principais pendências do Santos, que totalizam 52 milhões de reais. Por isso a pressa do presidente Orlando Rolo em vender o Lucas Veríssimo. Enquanto o Peixe era dirigido pelo José Carlos Pérez, o Pérez sempre queria valores muito altos, até por isso o Santos recusou uma série de propostas. Já o Rolo pensa diferente e a tendência é que o martelo seja batido nessa segunda-feira com a novidade do interesse do Porto, Braga e Olympiacos. O Lucas Veríssimo deve se mandar ainda nessa segunda-feira para algum desses 3 clubes. Bora falar agora sobre Sven-Göran Eriksson, técnico sueco, 72 anos de idade, que gostaria de trabalhar no Brasil. Informação que você soube em primeira mão aqui no canal do Nicola. Fiz uma entrevista bem legal no sábado, eu vou deixar o link para você que não assistiu ao bate-papo com o técnico. Fala espanhol fluentemente, ele até fala português, mas o português está meio enferrujado dos tempos em que ele ainda trabalhava no Benfica. E ele demonstrou durante essa entrevista interesse em trabalhar no futebol brasileiro. Quero dar uma atualizada em cima dessa história e contar que o Eriksson foi oferecido nas últimas horas pro presidente André Sanches do Corinthians. É público e notório que o Corinthians cogita a possibilidade da contratação de um técnico. Até por isso o Daniel Kozik, que é o empresário brasileiro que representa o Eriksson em território sul-americano, sugeriu ao André Sanches a contratação do sueco, aquele mesmo que já dirigiu a seleção da Inglaterra, esteve à frente do Manchester City, passou pela Lazio, pelo Benfica, enfim, um currículo extremamente vencedor. Mas, ao que parece, apesar de ser muito grande em território mundial como treinador, o Eriksson não causou grande empolgação nos dirigentes corintianos, mais especificamente no presidente André Sanches. O Andrés ainda entende que o Coelho merece mais uma chance e a tendência é que o Corinthians tenha o Coelho como técnico para a partida da próxima quarta-feira na Neoquímica Arena contra o Santos. Apesar dos últimos 5 jogos ruins
sob o comando do Coelho, uma única vitória contra o Bahia, 2 empates contra o Atlético Goianiense, contra o Red Bull Bragantino e mais 2 derrotas contra o Sport e contra o Fluminense. Campanha ruim, numa sequência relativamente fácil. De 15 pontos possíveis, o Corinthians só somou 5, deixando péssima impressão dentro de campo. A pressão é gigante, muita gente querendo a mudança no comando técnico, mas o André se apega muito à relação que tem, uma relação pessoal boa e bacana, de bastante tempo, com o Coelho. O André está disposto a dar mais uma chance e tem dito a pessoas próximas que o problema não é o treinador e sim o elenco. Ele entende que o elenco em algum momento vai dar essa resposta, resta saber se vai demorar muito tempo, porque o Corinthians parece cada vez mais perto da zona do rebaixamento. Então, apesar da sugestão do Erickson, que quer trabalhar no futebol brasileiro, nome extremamente vencedor, não causou grande empolgação no presidente André Sanches, e o Corinthians não pensa, pelo menos nesse momento, de acordo com o Andrés, em buscar um técnico, especialmente um estrangeiro. E antes de mudar de assunto, queria pedir para você usar o espaço para comentários para dizer o que você acha sobre essa possibilidade. Você, corintiano, gostaria de ver o Erickson comandando o seu time ou prefere a manutenção do Coelho? Agora fechar o vídeo com mais uma informação importante nos últimos dias. Um representante do São Paulo entrou em contato com o Diego Aguirre. São Paulo pode negar, pode desmentir, pode assegurar que não é verdade, mas posso te assegurar que o São Paulo, vou até dizer o nome, Alexandre Pássaro, que é o gerente de futebol do São Paulo, foi quem fez o contato com o Diego Aguirre. Esse contato aconteceu alguns dias atrás e a ideia nesse contato foi de entender como é que era a situação do Diego Aguirre no futebol do Catar. Ele comanda o Al Rayyan desde 2019, fez bom trabalho na temporada passada, foi vice-campeão, teve seu contrato recentemente renovado e a ideia do dirigente do São Paulo era entender se o Aguirre poderia, num momento qualquer, nos próximos dias, assumir o São Paulo em caso de necessidade. O São Paulo ouviu, depois desse contato, que o Aguirre tem sim interesse em voltar a trabalhar no futebol brasileiro, mais especificamente no São Paulo. Ainda que seja agora, em meio às rodadas, a gente está só na 4ª rodada do campeonato no Catar, o Aguirre deu a entender que toparia a rescisão do contrato para assumir o São Paulo. Recentemente o Aguirre deu até uma entrevista ao UOL, afirmando que tem a vontade de voltar a trabalhar no futebol brasileiro, já passou por aqui trabalhando no Atlético Mineiro, passou também pelo Internacional e pelo Tricolor Paulista. Muitos torcedores do São Paulo defendem a volta do Aguirre, porque entenderam que ele foi demitido de forma injusta por essa atual diretoria, por Raí, Alexandre Pássaro e Leco. Você pode estar se perguntando, pô, mas a diretoria do São Paulo não vive bancando o Fernando Diniz? Sim, o Raí, depois da partida da derrota contra o River Plate, que causou a eliminação do São Paulo, assegurou que vai ficar com o Fernando Diniz até dezembro. Mas a pressão no Morumbi é cada dia maior. O São Paulo só empatou com o Curitiba nesse domingo no Couto Pereira e ampliou para 7 o número de jogos sem vitória. Há muita insatisfação em relação ao trabalho do Fernando Diniz. Na noite desse domingo, houve quem entendesse o fato de a entrevista do Fernando Diniz ter sido apagada como uma indicação de que ele seria demitido. O pessoal do São Paulo assegurou que não, que houve um problema com o patrocínio. O patrocínio que estava aparecendo por trás dessa entrevista não representa mais o São Paulo, até por isso essa entrevista foi apagada. De qualquer maneira, existem alguns ruídos já há bastante tempo. O São Paulo assegura que o Fernando Diniz não cai, mas recentemente entrou em contato com o Diego Aguirre para saber a situação do treinador uruguaio, o que demonstra que essa possibilidade de permanência do Fernando Diniz não é tão firme quanto o Raí tem bancado. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificação toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para fechar o vídeo, queria pedir para você virar membro do canal do Nicola, super fácil. Aqui na descrição desse vídeo tem um link, você clica lá, escolhe qualquer um dos 5 planos que a gente disponibiliza para você e passa até uma série de vantagens, como estar em lives exclusivas, participar do bolão do canal do Nicola, participar da liga exclusiva do Cartola FC, que dá prêmios em dinheiro para aqueles que mandarem bem. Tem também vídeos antecipados, enfim, tem uma série de coisas legais. Dá uma olhada lá, tenho certeza que você vai curtir, beleza? Nos vemos de tarde, tchau, tchau!